Cast. Olá, sejam boas. O horário e a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual o seu ponto de vista? Hoje nós estaremos falando a respeito do personagem clássico dos quadrinhos e que passou para várias mídias. O morcegão, Batman. Eu sou Jonathan Freitas e Santo Podcast Batman. Lá vamos nós. Sou Hércules Lourenço e o maior poder de todos, o dinheiro. Sou João Ferreira e você sangra? Vai sangrar. Eu sou Damásio Neto, Santa Tartaruga Batman. É isso aí. Nós estamos iniciando o podcast E Agora Cast falando sobre os 80 anos do Homem Morcego. Nossa singela homenagem para esse personagem icônico que fez toda uma mudança na cultura pop do século XX e vai entrando no século XXI em outras mídias além das HQs. Filmes, séries, videogame e por aí vai. Nós temos a influência de Batman e hoje nós estaremos falando a respeito dele. Nós estamos aí com o convidado Damásio Neto, que já é figurinha carimbada aqui no podcast. Não precisamos nem pedir para ele se apresentar, né? Todo mundo já conhece aí o Damásio Neto e a sua proficiência na área dos quadrinhos. Vamos falar desse personagem da DC então hoje. Ligar baterias atômicas! Acelerar turbinas! Tudo ligado, Robin. A origem do personagem é a inspiração de Bob Kane e Bill Finger para a criação desse personagem. Damásio Neto, quer falar um pouquinho a respeito da criação dele aí? O Batman começou, né, a primeira revista que foi lançada do Batman foi em maio de 39, mas a criação está entre abril e maio, porque a gente coloca como sendo a estreia dele no mês de maio. Né? Foi a edição número 27 da Detective Comics. E foi justamente por Bill Finger, o escritor, e Bob Kane, o desenhista. Bob Kane era novinho, isso. Na época era bem jovem, muito animado, muito inspirado por muitas coisas. Bob Kane disse que teve inspiração de alguns trabalhos do Leonardo da Vinci, mas também teve Zorro, teve o próprio Sombra, que na época era um detetive. Teve até um filme na década de 90 sobre o Sombra, né? Foi meio triste. Meio fraco, viu? Mas a inspiração do Bob Kane foi essa. Mas o Bob Kane é quem oficialmente recebeu os créditos pela criação. Sim, desse porque personagem. Na época eu acho que o único que conseguia, o único escritor que conseguia algum log mesmo era o Stan Lee, naquela época, porque ele fazia muito a imagem dele também. E os escritores eram muito assim, no mistério, né? Segundo plano, né? Segundo plano. Não quem era desenhava era quem tinha os créditos. Quem desenhava tinha os créditos. Quem desenhava até que tinha um trabalho grande bração, né? Isso. Que vinha os créditos. Isso. No entanto, na Detective Comics número 27, ele aparece numa história chamada O Sindicato dos Químicos, onde introduz uma história, no caso era Batman, ele era separado Bat com o hífen era tipo do Man. Gael, Marvel. Então era separado e ele era um detetive que não contava a história dele, mas era um detetive encapuzado com uma aparência de morcego e que tinha que resolver essa questão de um crime relacionado a um sindicato de químicos. A idealização do personagem era justamente ser um detetive. Ainda muitas edições colocam a cunha de detetive no Batman. A natureza dele, de criação, foi ele ser uma espécie de detetive, em cima dos moldes de Sherlock Holmes, em cima do Sombra. Foi a base de personagens. Os criadores não esperavam que essa parte de roupa, comportamento e a abordagem dele dentro do crime fosse viralizar de uma forma tão grande na cultura pop, ao ponto de ele inspirar até outros heróis, né? Isso mesmo. Em outras editoras. É engraçado que ele ganhou títulos como Cruzado de Capa, Cavaleiro das Trevas, Cruzado Impulsado.
Que era da série de 66. E também o maior detetive do mundo, que inclusive deu origem a uma HQ em que ele se encontra com Sherlock Holmes, né? O maior detetive do mundo. Muito interessante essa história. Na verdade, ele é um detetive, um químico, mestre de artes, várias artes marciais. Tipo criminalista. O Batman ele teve uma transformação muito grande no decorrer desses 80 anos. Quem tomava conta dele não era nem o Alfred, que era mordomo. Veio depois. Certo. Quem tomava conta dele era um tio da parte do pai, que era o tio dele. E ele teve muita mudança. Na época que ele foi criado, o Batman ele teve muitos altos e baixos, né? Mas sempre no mesmo plot. Só um ano depois, em 1940, é que deram uma origem pro Batman. E ainda continua mesmo similar a que é hoje. O menino de 8 anos. Ele tem uma infância linda, maravilhosa com os pais. Os pais milionários, ele uma criança de 8 anos, vai pro cinema com os pais, assistir o Zorro. Que acaba modificando de acordo com a obra, seja um filme, uma série, ou uma história em quadrinhos, depende do arco também, né? A origem muda um pouco. Mas sempre é esse plot do filme. É sempre tem filmes que mudam durante as décadas, tem vezes que é do Zorro, tem vezes que é... Na verdade, eu tô focando mais no que aconteceu em Batman vs Superman, que mostra o Zorro. Mas em outros, às vezes nem mostra. Às vezes sai de uma peça de teatro, ele sai de um outro filme de cinema. Batman vs Superman foi justamente, até de certa forma, pegar esse gancho de uma inspiração do próprio Batman, né, para dar uma ideia para deixar aquilo ali dentro do conceito do filme. É, tipo um easter egg. Tipo um easter egg. E depois que sai do filme, os pais, eles são a família é abordada por marginal de quinta categoria. Isso. E de repente o pai resolve tentar defender a família e o marginal acaba matando os pais do garoto. Né? O cara foge. E aquilo dali dá a questão de um menino crescer com aquele senso de justiça, não digo de vingança. Não, e mata também a mãe. Matou o pai e a mãe, matou os genitores, aqueles que deram tudo para ele, né? Deram a vida, deram amor, deram carinho. E até então era uma família exemplar. Deixaram tudo para ele. E ele ficou com esse senso de justiça e resolveu trabalhar em si próprio desde tudo, né? Que tinha nos quadrinhos o Batman não matava, mas ele tinha que gerar um terror dentro do coração dos bandidos. Como é que ele poderia fazer isso? Foi uma forma que o próprio jovem Bruce passou muito tempo tentando desenvolver isso na trajetória dele como um futuro vigilante. Certo. Né? E que ao treinar o corpo dele, mente, justamente nessa parte de científica, a parte de equipamento, ele na época que se virava para fazer os próprios equipamentos dele. Não é como hoje que tem o Fox que faz o equipamento e tal. No começo era ele que tinha que se virar com tudo. Tinha muito dinheiro, jovem milionário e tal. Usava divisões da empresa Wayne para fabricar essas coisas e camuflar. E numa bela noite, milionário, tudo. E numa bela noite, de repente, o morcego entra dentro da sala que ele estava pensativo. No filme do Batman de 89, ele filma como se fosse uma forma de um morcego ter quebrado o vidro da sala onde ele estava. Isso. E aí veio o estalo. Eu vou ser um morcego. O morcego, a imagem do morcego já causa medo, causa uma certa repulsa do ser humano. Vampirismo na Idade Média, por exemplo, né? E a partir daí foi criado o espírito do Batman, né? O Cavaleiro das Trevas. A ideia dele era justamente isso, o vigilantismo durante a parte da noite, ver o que estava acontecendo. E durante o dia era um playboy filantropo, dono de uma empresa super renomada, benquista, né? E à noite ele era um vigilante. Isso aí é um grande link com o Joseph Campbell, né? A Jornada do Herói. No momento que tem o renascimento da pessoa, não é a pessoa que tem o renascimento da pessoa como herói, né? E ele faz isso, né? Quando há esse acontecimento, ele nasce uma nova pessoa, nasce um herói, né? Não me mata! Não me mata, não! Pelo amor de Deus, não me mata, socorro! Não vou matar você porque você vai me fazer um favor. Eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman.
superpoderes, já que ele tá falando do herói mais conhecido do mundo pop e ele não tem nenhum superpoder, a não ser Dinheiro? Quer poder maior, principalmente no Brasil? Já dizia o nosso amigo Homem de Ferro. Eu tenho sim um superpoder. Qual? Dinheiro. Posso comprar o que eu quiser. E aí, o que você acha disso? Você acha que o nosso amigo Bruce, só com dinheiro, ele poderia se tornar o vigilante noturno? Eu creio que sim. A ideia dele aí, eu creio que foi a procura do ideal, né? Vou apontar para um prisma mais filosófico. Que ele estava vagueando por dentro da sua própria vida e encontrou, na realidade, um caminho no momento que ele conseguiu virar o vigilante, né? Ele conseguiu fazer alguma coisa para tentar sucumbir ou minimizar a dor da perda dos pais. A ideia do complexo de Édipo, né? Que Freud fala, né? A resolução do sentimento de... Porque quando ele está salvando alguém, na realidade ele se sente salvando os pais. Ele sente que se ele tivesse naquele momento, ele estava salvando os pais. Ele não está salvando por apenas salvar, né? Ele tem a recompensa que se fala, que a gente diz na filosofia e tanto na psiquiatria, né? Ele tem a recompensa que ele sente é essa, né? Quando ele salva alguém, ele sente que está salvando os seus pais. Toda hora ele está tendo aquela recompensa. E eu creio que também por causa disso, né, ele vai procurar aí. Porque se eu todo bilionário seria um Batman, seria o Homem de Ferro, seria um Arqueiro Verde, né? O que você acha disso, Fer? Cara, assim, essa parte aí da recompensa. Ele não ter superpoderes, a recompensa... Não, a questão dele não ter superpoderes, aí vem o que... diferencia, já que ele não tem superpoderes, só o dinheiro. Não, o que diferencia ele é o que é isso que eu tô querendo encontrar aqui a palavra, que as pessoas desprezam ou minimizam o Batman, que ele não teria condições de enfrentar heróis mais poderosos por ele ser um homem comum. Vilões mais poderosos. Vilões mais poderosos e heróis mais poderosos, como no caso do Superman. Mas assim, ele tem o que o pessoal fala que é o preparo, né? Ele é um cara que treinou várias artes marciais, estudou, tem um intelecto muito grande e dinheiro para ter acesso a tecnologias. Então assim, eu acho que o fato realmente dele não ter superpoderes, mas ele ter dinheiro e ter tempo para poder ir para lugares afastados do planeta, treinar artes marciais com grandes outros mestres e experimentar tecnologias, eu acho que isso coloca ele à frente de outras pessoas que também não têm superpoderes. Eu acho que o link dele, o charme do Batman é isso, é ele ser um humano comum, mas que teve, por ser rico, tempo suficiente para desenvolver o intelecto e o corpo, né? E ser um diferencial, se tornar uma arma. Falando no charme aí, o grande lance seria a ideia que eu também posso ser um super-herói. Eu acho que aí é que vem o desejo de todo mundo ter uma identificação muito grande com o Batman. Porque eu posso ser, quer dizer, eu posso treinar, eu posso fazer um super-herói. Ele tem um viés muito melhor do que o Justiceiro. Ou o Homem-Aranha. Por quê? Não, o Homem-Aranha não tem superpoder. O Justiceiro não tem superpoder. Pois é. Ou o Arqueiro Verde. Pois mas só que tanto o Arqueiro Verde como o Justiceiro, eles lutam contra o crime para acabar com o crime, na realidade, né? E o Batman, ele tem um senso de justiça altamente sarcástico, né? Ele não é um Doom puro. Tipo, o Arqueiro Verde ele vai lá, espanca o cara, lógico, não mata porque claro, não pode matar, né, galera? Não tem um código também. Tem certos códigos, né? O Justiceiro ele mata mesmo. O Justiceiro não tem o mesmo código. Não tem o mesmo código. E outra, eles vão pra quê? Pra prender, pra lutar contra o cara. E já o Batman não. Na realidade ele não luta contra o cara, ele luta sempre na defesa de Gotham. Na verdade o Batman... Na defesa do povo, né? E quando você vê o Arqueiro Verde, ele vai lutar contra o cara. A ideia é muito focada em quem ele tá atrás e em quem ele tá buscando. E o Batman não. A ideia dele é ampla. A ideia de um protetor, na realidade, um protetor da cidade de Gotham. A ideia da luz, né? Da iluminação. Quando o Batman chegou, o cara lança um jogo de luz e traz o Batman. Né? A ideia da iluminação, o Batman chegou. O Batman agora vai resolver. É a luz que vai resplandecer nesse momento aqui.
Cara, isso mesmo é apelativo. Mesmo sendo um cenário noir, né? Bem escuro. Não, porque ele é aquela luz que vai... É porque assim, cara, o Batman... O retrato de Gotham, você vê, é um gueto, é uma cidade escura, uma cidade escura. É chuva. Sempre tá na chuva, sempre tá na penumbra. É um local de extrema pobreza, mas é como se fosse um submundo do crime. Né? Tanto é assim que a própria polícia é discriminada pela população. Os policiais são corruptos. Os policiais corruptos. Você pega a história como é que um comissário, porque hoje em dia não existe mais comissário, hoje em dia é outro nome, mas vamos começar pelo plot inicial da origem do Batman. Comissário Gordon, que é tipo como se fosse um delegado. Né? Chegar ao ponto. Superintendente de polícia. É o chefe de polícia, o superintendente. Chegar ao ponto de ter uma amizade com um vigilante, e o vigilantismo em qualquer país é como crime. É um crime. E ele chega ao ponto de se ver obrigado a ter uma amizade com um vigilante, que é o Batman, e ser uma pessoa de plena confiança dele. Porque ele não tem condições com o seu aparato, com a instituição da polícia, resolver a criminalidade isso daquela cidade. Entra no detalhe que isso aí entra no detalhe que o Hércules comentou, que assim, o justiceiro vai pra matar. O arqueiro, ele combate um cara focado naquele indivíduo especificamente. O Batman não, ele vê o crime como um modo geral, e aí ele acha que prender um cara vai fazer com que aquele cara bloqueie ele de ter acesso a alguém que está acima dele. Então o combate ao crime do Batman... como se fosse um órgão. É um combate a um crime generalizado. Ele não tem um foco, ele quer combater, ele quer sempre chegar a quem está acima e não é nem cortar o mal pela raiz, ele quer eliminar o crime de um jeito muito mais complexo, mais amplo do que o que o Arqueiro Verde faz. O Arqueiro Verde vai lá, espanta o cara, deixa o cara no hospital e o cara é preso. Logo alguém substitui ele e o crime volta, né? O Batman não, ele vai tendo ações em que ele quer chegar a um ponto um pouco mais complexo, saber a origem daquilo ali. Né? Um roubo de carga, alguém está comprando, para onde é que essa carga está indo. Então, a forma que ele combate o crime é um pouco mais complexa, mais densa. Não, tanto é que ele usa os próprios computadores, né? Sempre ele vai para a Batcaverna, procura os computadores para ver quem é que está comprando tudo mais e tal. Ele não vai lá, faz igual Arqueiro Verde, não vai lá explodir o cara que está vendendo a arma no meio da rua, não. Ele não, ele vai desbaratar o esquema. Ele quer saber de onde é que a arma veio, não quem está vendendo a arma. Daí é que vem. Olha, eu não gosto do galera. Eu dou maior valor, assisto pra caramba, o Justiceiro. Eu gosto demais, Pois é, okay. Mas voltando para a pergunta que eu fiz pro Hércules a respeito do poder dele, ele não tem poderes, mas ele tem algumas habilidades e o dinheiro com certeza é um dos principais. Mas eu acho que é o maior forte dele. Eu acho que a força moral. Ele é alguém obstinado. Ele não adianta você ter bilhões de dólares como um Bill Gates ou como Mark Zuckerberg, jovem, e você não ter um alvo, uma meta. A meta dele é desenvolver isso, que ninguém mais passe pelo que ele passou ao perder os pais por um crime violento. E ter o sangue frio de fazer tudo isso muito metódico. De forma metódica. Porque qualquer pessoa que perde um ente querido, o destino dele é: eu vou lá na casa daquele filho da mãe e vou matar. Vingança, né? Porque isso vai pela vingança. Vai ter uma resposta, uma vingança e acabou. Não se menciona vingança. E justamente o Batman, a visão do Batman é quebrar a ramificação. É ir atrás da raiz. Então, por exemplo, eu vou sair um pouquinho do crime, mas pegando mais justamente a questão da astúcia e inteligência. O Batman, quando fez parte da Liga da Justiça, a primeira coisa que ele fez foi ver de cada um dos heróis da Liga da Justiça, que todos são super, pequenas exceções. Meta-humanos. Uma grande maioria são de meta-humanos. E alienígenas. Ele foi atrás de saber, primeiramente, qual era o ponto fraco de cada um deles. Por que ele fez isso? Ele fez justamente, de repente, o Super-Homem resolve se voltar contra a humanidade. Caçador de Marte. Mulher Maravilha, de repente, se endoida. O Aquaman e a Mulher Maravilha, que são líderes militares, não são... representantes de povos. Nação. Representantes de povos. Poder bélico muito grande. Isso, que são um mistério para a humanidade, porque eles estão escondidos ali, ninguém tem contato. Uma ilha fechada e um reino submerso. Aquático. Submerso.
Inclusive, tem um quadrinho, e teve até uma animação da Justiça, a ideia do Batman de ter tudo armazenado ali, e todos os pontos fracos, e o trem ia começar a derrubar de um por um da Liga da Justiça. E só o Batman consegue resolver o problema. E todos da Liga, depois descobrem que o Batman tinha todo o esquema. Na verdade, eu acho que essa animação é o Vandal Savage. O Savage, isso. É o Savage que ele bota o cara lá, o mestre dos espelhos, se esconder dentro do carro do Batman. Ele rouba os planos, fica preso, volta para dentro do carro do Batman, fica no espelho retrovisor. Quando o Batman sai em outra missão, é que ele foge, ele leva esses planos e o Vandal Savage bota em prática. É Liga da Justiça Doom. Isso, justamente. Essa série aí é justamente o que? São os planos do Batman, que estudou a fundo todos os membros. E até os membros colocam em xeque isso, né? Se o Batman realmente deveria estar ali fazendo parte da Liga. Porque ele tinha todo o esquema para desbaratar todos os membros da Liga. Aí ele tem uma frase que ele bota todo mundo... É o checkmate dele. Ele diz... O Superman fala, mas nós não temos nenhum plano contra vocês, então vocês são tolos. Minhas ações não requerem nenhuma defesa. Eu faria tudo de novo sem pestanejar. Olé, morcegão! Individualmente, e mais ainda como um grupo. A Liga da Justiça é poderosa demais para não ter nenhuma garantia contra um possível abuso de poder. Usamos nossos poderes para proteger o mundo, sempre foi assim. E se viermos a usar para outro propósito? Se vocês não enxergam o perigo de uma Liga da Justiça fora de controle, eu não preciso nem esperar pelo voto. Meu lugar não é aqui, cara. Você deliberadamente fez planos de emergência para deter todos da Liga caso algum de nós enlouquecesse. Meus planos foram feitos para imobilizar, não matar. Mas o Savage bolou um plano para matar você. Imagino que sim. Não foi ideia minha. Era só isso? Com toda essa conversa sobre poder descontrolado, você ainda é tão arrogante que nem bolou um plano contra si mesmo, Batman. Mas eu tenho um plano. Se chama Liga da Justiça. Eu só queria ter certeza. O que é isso? Se a Liga algum dia não honrar seu compromisso, eu quero alguém em quem possa confiar para salvar o planeta. Mesmo de mim. Ou seja, eles deveriam ter... Na verdade, qualquer um da Liga poderia combater o Batman, né? Superpoderes. Mas eles, se vocês não têm um plano B contra mim, então vocês são tolos. Ou seja, vocês são tolos em achar que alguém não deveria ter um plano B contra vocês. Que é a Kryptonita, que é o soro para fazer a Mulher Maravilha ficar ativa. Que é o fogo, né? É o fogo do Caçador de Marte, é o Flash não poder parar, né? Que ele bota uma bomba de separar. Então tem isso aí assim, é o apelo psicológico dele, pesado. Ele trabalha como se fosse um jogo de xadrez. Infelizmente ele não fez nada contra o... Ninguém. O Super Gêmeo. Tem, cara, só botar um deles numa panela lá pra ferver. Mas o Batman não tava lá na... E a outra... Não tava na lista do Batman. E a outra legal. Então ele falhou, né? Vamos então. Utensílios icônicos do Batman. Uma das características principais do Batman, além de ser milionário, além de ser mestre em várias artes marciais, usar suas roupas pretas, né, que lembram o morcego. Nós também temos os seus utensílios, os seus apetrechos tecnológicos que o diferenciam e que o deixaram eternizado na cultura pop. Um deles, o batarangue, o boomerang do Batman, que nos seus 80 anos ele já utilizou desde suas primeiras edições das HQs e até hoje ele não abre mão de utilizar. Inclusive na abertura da animação da década de 90, né, do Robertinho, é isso? Da animação da Warner Bros. Bruce Timm. Ele utiliza o batarangue logo na abertura do desenho, né, da animação. Isso, na série de 66 também, tem naquele desenho de abertura. Sempre utilizando. É muito usado. Ele já passou por várias e várias... O próprio Batman todinho passou por muita transformação. Desde pouco tempo de ser quem ele é. Ele começou só com o morcegozinho, depois começou até aquela elipse, depois tirou a elipse, depois bota a elipse de novo lá, amarelo. Esbelto, mais cheio.
Vocês têm que ver Ben o Affleck seguinte, pro o cara tem um monte de empresas, cara, é um bilionário. Então ele tinha que fazer uma logomarca legal. O merengue dele, ó. O Enterprise. Fazer. Dos filmes, todas as roupas do Batman são totalmente diferentes. Eu acho que a única que ficou igual do desenho foi essa do Gordinho, do Ben Affleck. Foi o que mais se aproximou do Batman do Cavaleiro da Chave do Frank Miller. Isso, Frank Miller. Porque o Ben Affleck é parrudo, né? Uma pergunta que sempre me deixou encucado. Por que a cueca por fora da calça? Por quê? Não, cara, isso já tá desmistificado já. Não, mas já, O lance da cueca fora da calça é porque os heróis eles foram muito baseados naqueles lutadores de telequete. Lutador de telequete, o Lucha Lucha, Cuecão. usava o cuecão ou então o colando do lado de fora. Né? Tinha a calça por baixo, um moletom por baixo e a cueca ficava do lado de fora. E o que eles tinham de imagem de referência de referência encapuzados, de pessoas postos, de pessoas que lutavam e tal, eram pessoas do telequete. Então, Damasio também é cultura. Lógico, tem que ser. Aí por isso que o Super-Homem tem a cueca pra fora, o Batman tinha a cueca pra fora, tentaram o Capitão Codorna a cueca pra fora. Tentaram acabar com a cueca do Superman, do Batman, do Aquaman. Do Aquaman praticamente nunca teve. Passou um tempo com a cuequinha preta, mas sempre foi a calça verde. E o Superman tiraram agora há pouco tempo e vão botar de volta. Porque eles viram que a cueca do Superman fica melhor do lado de fora do que do lado de dentro. Próximo tem silicone, o Batmóvel. Eu tenho uma coleção de Batmóveis aqui. Porque eles sempre estão modificando o Batmóvel. Rapaz, é o instrumento mais icônico do Batman, na minha opinião, porque o carro, ele em si, ele é muito apelativo à ostentação, a poder, a grana, a força. Meu amigo, o cara que tem um Rolls Royce, botar um estacionamento top de mulher, né? E o cara dirigindo um carro preto, com moral do caramba, cheio de badulaque, de arma dos cambal. E lembrando a sua marca, né, que é o morcego. Então. Pois é, tudo que ele faz é a marca do morcego. Lembrando que nas HQs o primeiro Batmóvel era vermelho comum e só tinha marca, né? Era um carro comum. Era um carro comum, vermelho, conversível, né? E com a marca do morcego. Isso. Nem tinha Aí marca a do série morcego, da série das Trevas, o carro ficou top, ó. Um tanque, na verdade. Na verdade, ele se tornou um tanque, né? A trilogia do Nolan. Cara, ficou muito bom. Ele se desmonta, cara. E vira uma vira moto, vira helicóptero. Na verdade, a moto já faz parte do carro. O cockpit do carro já é o Nolan queria uma coisa que fosse realista. Que o Batman realmente fosse uma coisa que fosse plausível. Tudo ali no filme, inclusive o Tumblr, que é o Batmóvel, ele realmente fazia absolutamente tudo aquilo ali. Era um projeto da Wayne, né? De um carro militar. Era o projeto do exército americano. Era um projeto do exército, parceria com a Wayne Enterprise, de fazer um carro híbrido militar. E aí eles abandonaram o projeto porque não tinha quem quisesse comprar. E aí ele falou, não, eu quero fazer, desenvolver um carro e pinte de preto. Não, o legal, né? E que tem o peito de verdade disso aí é que tem realmente um carro militar híbrido, que é o carro dos fuzileiros? Não, presidente da República da Rússia, o Putin. Todos os presidentes da República da Rússia têm um carro, o carro é um carro blindado, é um carro militar. Tipo aquele Hammer, não sei o que, né? Não, ele não é tipo Hammer, ele é um carro fabricado militar. Ele é um carro militar fabricado de guerra. Só para aguentar bomba, míssil e tudo mais e tal. E ele simplesmente, quando você olha, ele aparece um carro comum. Que é justamente a ideia a ideia principal do Batmóvel, né? Do Batmóvel. Muito bem, vamos começar um nome bonito. O nome do Batmóvel? Tumblr. Vamos eu tava pensando que era o Thunder Tank, olha, Thunder Tank. Na versão do Nolan. E eu achei que era a rede social. Vamos lá? Próximo tem silicone, nós temos o sinal do morcego, que foi desenvolvido pelo nosso amigo, né, o comissário Gordon, né, foi recebido pelo comissário Gordon. Foi recebido por ele e foi difundido por ele. E que é o único herói que tem uma chamada bem específica, né, que é esse sinal.
E que também tem essa relevância de ser uma instituição policial que reconhece o seu problema de não conseguir combater o crime, ou seja, é feita para isso, não consegue resolver a situação e tem que apelar para um vigilante noturno. Mas, ó, eu discordo aí, porque esse negócio de sinal luminoso aí. Só lógico. Mas os Thundercats copiaram aí. Eu concordo. E para vocês terem ideia da força do bate-sinal, é justamente isso. É porque a polícia não se vê na condição de resolver o problema. A forma dela chamar, não sabe quem é, não sabe como, mas a única maneira é: vamos ligar o bate-sinal. Na série de 66 era o bate-fone, que era um telefonezinho vermelhinho. Vermelhinho. Mas o bate-sinal já era incorporado nas revistas nessa época, né? Na série. Já. É porque a série de TV dos anos 60 ela não se passava só à noite, então o bate-sinal não ia funcionar à noite. Não ia funcionar, porque era praticamente tudo durante o dia, né? Fazia a bate-dancinha, que é aquela bate... Surfava. E subia, escalar a parede, assim. Pois é, subia as paredes durante o dia, era tudo feito durante o dia. E o Batman, a marca dele é mais a questão da noite, justamente por causa do personagem que ele representa, que é um animal, um bicho da noite. Exatamente. Né? Significava interessante. A noite é um ser introspectivo, porque ele funciona na surdina, no silêncio. Por muito tempo, até hoje ele é tido muito como um cara solitário. E durante o dia era um playboy, curtia, farreava, pegava mulher. Não foi tão explorado assim no filme, porque enfim, não tem muito tempo no filme para poder explorar. Você mostrar, é um cara fraco, um cara que brinca, um cara esse tipo de coisa é mais complexo e seria interessante apresentar em uma série. Mas o Batman hoje não tem mais, não cabe mais em uma série, né? Não. A mídia série tem até a série Gotham, né? Que mostra a evolução dele, né? Mas é o único personagem assim que, do personificação dele como série, só teve aquela. Não vou falar de Gotham agora, não. Pelo amor de Deus, tem um horror agora. Por quê? Produção, rapaz. Alguns momentos me tiram do sério. Depois que eu assisti o final da segunda temporada, onde tem pelo menos uns 15 vilões e os dois caras parecem com metralhadora e nenhum leva um tiro, aí eu fiquei meio assim, não, tá certo. Eu não sou obrigado. Eu parei de assistir. Mas um personagem que eu achei... O sentimento que eu tive quando eu assisti Mulher Maravilha, ela chegou lá com a protobala e ela com a mão fez assim. A gente é de um tempo que a história era outra. Quando inventam de modificar o personagem que a gente já tem como consagrado, a gente já tem um olhar mais torto. Tem coisas realmente que eu não aceito. Né? A questão da série Gotham, introduziram o Coringa de uma forma que foi obrigada a pegar aquele rapaz, que é o Jerome, para ser o Coringa, porque o ator ele fez de uma forma tão clássica. Um outro personagem também. Ele entrou para fazer outro personagem, mas ele acabou personificando, porque a pessoa começou, opa, é ele. As pessoas que assistiram começaram a dizer, esse daí é o Coringa. Mas o Coringa não tem esse nome, Jerome. A alcunha dele é outra. Mas mataram o personagem do Jerome, de repente, quando mais à frente, o cara ressuscitou e foi passando pelas mesmas situações, o rosto arrancado e tal. Eu não acompanhei mais por causa de algumas coisas na série que me desanimaram. Mas esse personagem do Jerome, se ele tivesse pegado porque na verdade o Coringa ele não tem uma origem. Vamos colocar agora no mês de outubro desse ano de 2019 uma origem ao personagem. Um filme do Joaquin Phoenix. Arthur, conversar com alguém tem ajudado? Minha mãe sempre diz: sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito: trazer risos e alegria para o mundo. Eu, na minha opinião, como fã, como muitos também comungam da mesma opinião minha, o Coringa não deveria ter uma origem.
E pra você ter ideia, o filme que pra mim deu uma personificação fantástica foi o do Heath Ledger. Inclusive no filme ele dá 3 motivos diferentes para ele ter a cara dele cortada. De uma origem. E é o que torna super interessante. Durante o filme. Durante o filme. Uma delas fala do pai, porque você está tão triste, né? Não, Why So Serious é a pergunta que realmente se tornou clássica na atuação dele. Mas ele conta 3 vezes histórias diferentes para a origem dele. Isso, essa aqui fica mais fixa. E uma deles, inclusive, eu salvo engano, é com o Batman, né? Durante o momento da interrogação. Ele conta uma historinha assim. Isso. Outro ele diz que é a esposa dele e outro ele diz que é o pai. Isso daí, pra mim, gera aquela magia do criminoso. Pô, como é que a cabeça desse cara? Porque o Coringa, ele tem uma cabeça tão perturbada que você pensa zilhares de coisas de motivo para aquele cara tá daquele jeito. Por quê? Por quê? Mas justamente por que é magia? Meu irmão, não precisa ter uma origem para um cara desse. Ele é louco e não tem como você estudar uma cabeça tão criminosa. Que ele mesmo chega e diz: eu só existo por causa dele, por causa do Batman. E o Batman só existe por minha causa. Não é porque o Coringa matou a família dele. Que não é, dos quadrinhos não é assim. No filme de 89, colocaram o Jack Nicholson como sendo o Coringa, matando a família do Batman. Não é. Mas um é o complemento do outro. Você não vê o Batman ser o Coringa. Você não vê o Coringa ser o Batman. Por isso que eu estou desanimado por esse filme do Joaquin Phoenix, porque vai contar só a origem dele, da história dele. Pra mim não é interessante. Se eu vou assistir, não sei. Por curiosidade. Por curiosidade, talvez eu vá assistir. Mas aí eu vou precisar de muito incentivo para poder pensar em assistir. Vamos então passar para outro ícone do Batman, a Batcaverna. Essa ela também sofreu evolução com a história, com o desenvolvimento dos quadrinhos, onde no início dos quadrinhos era apenas um sótão, depois se tornou um celeiro, até que finalmente ganhou uma caverna, que eram algumas salas e uma escada, e depois se desenvolveu para ser um verdadeiro complexo, de computadores, de garagem, de armaduras, de uniformes, de lembranças. Ele tem lembranças lá, inclusive das lembranças do Batman tem um Tiranossauro Rex robótico e um centavo gigante, né? Então tem várias lembranças do que o Batman guarda, a carta gigante do Coringa, né, que ele guarda também. Então são vários momentos da sua trajetória que ele vai guardando lá e que vai deixando espaço para treinamento, garagem para mais de um Batmóvel, o local dos uniformes dele. É o local lá do o navio do Batman também. O navio não, é tipo uma lancha. É, tipo uma lancha. Como aqueles que faz lancha de corrida, tem o bate-helicóptero. Bate-helicóptero. Tem um panteão de coisas naquela Batcaverna. E é um complexo, hoje em dia é um complexo gigantesco, como se a mansão Wayne fosse uma caixinha de fósforo em cima de uma caixa de sapato enorme que cabe. Na verdade é a mala do cara do Animais Fantásticos, né? A bolsa. Isso, a bolsa do qual é o nome do personagem lá? Que eu esqueci. São Escamagas. Scamander. Muito bem, é isso. Vamos falar, voltando um pouco, Damásio e João Ferreira falaram a respeito dos romances que ele teve, né? Vamos falar agora dos amores de Batman. Os amores de Batman. Primeiro afeto, o primeiro interesse romântico dele foi a noiva Julie Madison, que apareceu pela primeira vez na Detective Comics em número 31. Ela apareceu, mas não durou muito, pois ela acabou vindo a descobrir, né, da sua identidade e separou. Depois dela, nós tivemos a aparição de Talia Al Ghul, filha de Ra's Al Ghul, na Detective Comics número 411. Só que esse romance é um romance recorrente que eles se relacionam, brigam, separam, daqui a pouco eles voltam. O Batman, ele, em 1950, ele casa com a Mulher Gato. A Mulher Gato. Com a Selina. E tem uma filha, Helena,
Helena Isso da Terra 2. Isso da Terra 2. E o interessante é que a Helena tem uma passagem que na Terra Zero ela tem um outro subnome, e ela é a caçadora. É a caçadora. E depois de um tempo a Helena Wayne se torna caçadora também. Tem essa questão similaridades. Essa questão de Terra 1, Terra 2, Terra 1000, isso daí é uma confusão do caramba. Mas o Batman ele casa com a Selina, a Selina Kyle, que é a mulher gato. Ele resolve aposentar o manto e ele resolve voltar da aposentadoria quando a Selina morre. É interessante, ele carrega esse amor platônico que durante um tempo nos quadrinhos ele casa, mas depois cortam, é limado isso daí, tem um amor platônico, tem aquela coisa toda. Mas é uma história tão forte entre eles dois, porque tudo se cruza. Isso. Né? Ela, inclusive até no Cavaleiro das Trevas, eu achei muito engraçado isso daí, porque ela depois ele velhão, muito velho e tal, ele ainda tem aquele amor pela Selina, uma senhora de idade, dona do puteiro. Dona do puteiro. Eu acho muito massa o relacionamento deles dois. Assim, além da filha do Ra's al Ghul, ela é o interesse romântico mais clássico, mais recorrente, até porque o David Wayne é filho da Talia. Por acidente, né? Foi topado, né? Entretanto, nós também tivemos outros, né? Na Detective Comics número 470 apareceu Silver St. Claude, que também se tornou a namoradinha dele e veio a terminar quando descobriu. Nós tivemos a animação que era a Máscara do Fantasma, não é isso? Em que ele estava com uma delas, eu não sei se era essa Julie ou se era Silver, era uma delas que fazia justamente um personagem fantasma, que era o vilão da mesma animação. E que, inclusive, essa animação, ela foi a que deu um pontapé inicial para outras produções de vídeo, porque a base das animações, da força das animações que a DC hoje em dia tem, começou da animação do Batman, a Invention Series do Bruce Timm. A partir fez tanto sucesso que teve que fazer esse filme da Máscara. Máscara Fantástica. Aquela animação dos anos 90 é muito massa. E a partir daquilo dali, você vê um crescimento na animação da DC. Mas tudo realmente começou com o Batman. A animação começou baseada no filme do Tim Burton, de 89, que foi uma refigurada do personagem. Nos anos 90, o Batman teve uma queda. Nos anos 80, o Batman teve uma queda muito grande. Nos anos 70, nos anos 60, 70 e 80. Na venda dos quadrinhos. Foi na venda de quadrinhos. Foi caindo a popularidade do personagem. O fundo do poço que muitos dizem foi na série de 66. De lá da série de 66 tem várias reformuladas. Mas quando chegou nos anos 80, houve uma modificação bem drástica no personagem, e isso gerou que o Tim Burton também se metesse e visse o potencial do personagem. Não como um cara bonachão, que faz algumas brincadeiras no meio da rua. Mas como um herói mesmo, um cara introspectivo. O Batman da série de 66 era aquele cara bonachão, que participava de festa, de rave, dançava, fazia aquela dançazinha do morcego, né? O que tem... Spray pra tubarão, anti-tubarão. Spray de tubarão. Putz, grila. Cara, segurando uma bomba, corria. Tem uns patozinhos dentro da água, não posso jogar bomba ali. Tomando banho de máscara. Tomando banho de máscara. O cara vai surfar de roupa com o bermudão amarelo. Pois é, aquilo dali derrubou demais. Embora fizesse muito sucesso para as crianças, derrubou demais os quadrinhos. E a família. Que era engraçado, era colorido. Vinha uma coisa pândega, não tinha um herói. Era o soco, pô, apareceu o balão. Aquelas onomatopeias dos quadrinhos era muito usada. E quando saiu em 89 o filme do Batman, saiu um pouco do roteiro, mas quando saiu o filme do Batman, ele já saiu com a alcunha de Batmania. Era a alcunha que estavam pregando. Pô, você coloca um cara baixinho, feio, gordinho, para fazer o papel do Batman, que era o
Michael Keaton. Gordinho não, só baixinho, né? Ele era baixinho, porque não era gordo. Ele não tinha um físico legal pra colocar uma armadura. Eu acho assim que o grande gargalo dele era só ele ser baixinho mesmo. Aí já via de situações de comédia e tal, os fantasmas se divertem, bem da época, né? Que era da época, e o pessoal só via ele como uma que é do figura punk, também, né? Que é também do Tim Burton, vale ressaltar. Por isso que ele ficou como sendo o Batman. Tim Burton, ele é muito assim, faz uma produção com você, gostou do ator, gostou de trabalhar com você, mas você fez uma comédiazinha merda, mas ele gostou de você e trabalhou com você, daqui a pouco ele te bota em praticamente todas as mesmo que você não tenha o estereótipo do personagem. Justamente, e foi o que aconteceu. Ele pegou um ator desacreditado, todo mundo torceu a cara, mas meu amigo, quando começou aquela música, dali, meu amigo, foi a mesma música do Richard Donner com o Superman. O Batman é aquela música, né, mas todo mundo estava esperando escutar essa música. Elas duas representam muito, né? Mas essa impactou mais de atrair, né? De atrair e ter justamente personalidade sombria, causa medo dos bandidos e causa a emoção de quem escuta. Assim, eu me permito dizer que o Batman de 89, o ator, ele foi um bom Batman, mas um mediano Bruce Wayne. Porque tem isso também, né? Você tem que viver a dualidade, né? Ele foi muito bom Batman, mas o Bruce Wayne dele é fraco. Eu acho que o melhor Bruce Wayne do cinema, eu acho que foi da trilogia do Nolan. Onde ele arranja esses brinquedos. Vamos falar um pouquinho sobre a parte feminina, o universo feminino da Bat-Família. Nós temos uma personagem chamada Batwoman, que apareceu na Detective Comics número 233. E ela é chamada de Cat, não é isso? Ou Kate. E ela veio para desmistificar a relação homossexual que o Batman tinha com o Robin. Nós já estamos no bloco 3, que são sidekicks também, né? Um pouco disso. O sidekick, ele foi criado, o primeiro sidekick, o Dick Grayson, ele foi criado para justamente atrair o público infantil, isso. E que também tinha a questão do livro, né? Apareceu depois o livro, né? Esse negócio do livro veio o Dick, ele foi inserido nos anos 40, 1940. Isso. O livro, ele foi lançado em 1954. Era o livro Sedução dos Inocentes. Sedução dos Inocentes. Que é do Frederick Weighton. Isso daí deu um problema muito grande, tanto na DC como na Marvel. Isso. Que até no episódio que a gente conversou sobre o Stan Lee, aconteceu também com a Marvel alguns problemas. Todas as editoras, né? Todas as editoras. Que para esse cara, quadrinho desvirtuar a criança, botar no modo de pornografia. E ele já colocou no Batman e no Robin a alcunha de homossexualismo. E para desmistificar isso. E para desmistificar isso, colocaram a Batwoman. Que não demorou muito tempo, passou um certo tempo. Isso. Passou um tempo nos quadrinhos, depois saiu. A roupa dela não era muito legal também, meio colorida. Tiraram, era roxa e preto, e uns detalhes em amarelo. Depois... Porque o casal realmente seria o Batman e o Robin, né? Pois é, mas aí depois de um tempo resolveram tirar ela e com o tempo botaram a Batgirl. Que seria, no casal original, seria sobrinha da Cat, não é isso? E que tinha outro nome, não era Bárbara Gordon. Não era. E se tornou a Batgirl entrando na Bat-Família. Isso. Mas também sumiu. Isso. Também nessa mesma década de 50. Foi, porque teve muita
muito sofrimento em cima disso. Era uma caça às bruxas dos produtores de quadrinhos. Foi um ano bem ruim. Então tem uma pergunta para fazer assim, a introdução da mulher gato nesse contexto também teve algo a ver com isso, né? Porque na realidade, em certo, o Batman teve um relacionamento com ela, né? Sim. Um relacionamento com a mulher gato. Acho que é mais recente, né, mulher? A mulher mas teve alguma coisa a ver com E ela foi introduzida como vilã. Depois é que se tornou um interesse amoroso dele. E anti-herói, ela virou um anti-herói. Demorou um pouquinho, não foi de imediato o romance entre eles. Com a mulher gato, não. Era uma coisa Pô, rapaz, tem que pelo menos queixar, não é assim não. A mulher entra, você já quer namorar com a outra. Não é assim não, pessoal. A mulher gato, eu acho que foi a que mais sofreu com mudanças assim, porque ela começou como vilã, aí depois ela deu uma redimida. Depois voltou a ser vilã, aí depois começou a ter essa dualidade que nem é vilã e nem é herói, mas ela ajuda muito o Batman, de repente ela trai o Batman, por nada ela trai, aí depois que trai, ela se retrata. Ela se retrata e ajuda também, o salva em algumas ocasiões, né? O papel da mulher, meu, baixa e depois assopra, baixa e depois assopra, baixa e assopra. Misógino. Mas isso aí é a força que a mulher exerce do Batman. É isso daí. Eu acho que ela tem um poder magnético no Batman, né? O Batman até tenta ter raiva dela, alguma coisa dela, mas ela um pouco. Eu acho que é por isso que ele ama tanto ela. É por causa disso. É porque tanto ela bate como assopra. O homem não gosta desse jeito. O moleque maltrata, que bate, que xinga. Não é desse jeito. Todo homem é desse jeito, mano. As coisas mudam. Miau. Vamos passar para o próximo bloco. Surgimento de sidekicks, código de ética e combate ao crime. Surgimento de sidekicks, nós já falamos a respeito do primeiro Robin, que surgiu na década de 40, não foi isso? 1940. 1940, que foi o Dick Grayson, vindo de uma família de acrobatas circenses. E que os seus pais morreram. Isso, eles são assassinados no meio de uma apresentação. E que ele é o único sobrevivente da família e é adotado pelo Bruce Wayne. Aí daí é que veio aquela conversinha da questão da homossexualidade, o cara quis colocar, mas nunca houve não. Viu, galera? Não houve homossexualismo entre bairros. Entretanto, na década de 60 ou 70, como ele... O pessoal fica pensando nisso aí só porque o Dedé fazia o Batman. Batista, dá pra descolar uma pila aí, Batista? Uma pila? Vai trabalhar, tá pensando o que, super-herói? Vai trabalhar, comigo não. Faz uma coisa, vai lá e pede ao nosso amigo Mandrake pra fazer uma mágica e te transformar em prato fundo. Olha, menino, seguinte, eu tô trabalhando de guarda noturno, começa amanhã. Agora eu preciso tomar uma sopa, tomar uma pila. Ô, Fanta. O quê? Fanta, dá pra descolar uma pila aí? Eu? Comigo não, rapaz. Você tem que descolar com os morcegos aí, eles é que trabalham de noite junto com você aí. Mas faz isso não. Ô, Robin. O que? Não olha pra mim, não. Descolar uma pila, rapaz, tem que tomar uma sopa quente, tá frio, eu tô guarda noturna agora. Você quer tomar sopa e eu que vou te dar canja? Eu não, faço como o Batman falou, vira prato fundo. Te vira, mano. Então o Dick Grayson ele cresce se transformando num outro personagem, né, conhecido da DC, que seria o Asa Noturna. Antes disso ele estava liderando uma equipe chamada os Novos Titãs. E depois dele veio o Jason Todd, que numa jogada de marketing da DC, por meio de um telefone, os eleitores poderiam escolher. Era um personagem tão insignificativo nas histórias em quadrinhos que várias pessoas queriam realmente que matasse. E foi o que aconteceu. Pegaram o Coringa, pega o Jason Todd e mata ele na hora de um pé. Mas isso por escolha dos leitores, colocando um número de telefone na revista e de você pode ligar para esse número e votar. Ele continua vivo ou morre? Foi a primeira morte pesada nos quadrinhos do Batman, assim, que era ligado diretamente a ele. Dessa parte afetiva. Depois dos pais, isso. Que era um menino que ele cuidava como se fosse o filho. Ele passou pelo Dick Grayson, eu estava sendo passado por Jason Todd. A falta de carisma do personagem
Acho que era a rebeldia dele, né? Rebeldia, ele não tinha um carisma junto ao público que lia. Ele não era como o Dick Grayson. Não era como o Dick Grayson. O Dick Grayson era totalmente o inverso do Jason Todd. Jason Todd. E ele acaba sendo assassinado pelo Coringa de uma forma muito brutal. Menino, parece que doeu bastante. Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Então, vamos acabar logo com isso, queridinho. Qual deles dói mais? A ou B? De um lado ou do outro? Depois do Jason Todd veio então o Tim Drake. O Tim Drake, que ele já não era porque o Dick Grayson, ele perdeu os pais, era um órfão, né? E o Jason Todd era órfão porque era um menino de rua. Isso. Já o Tim, ele veio de uma família disfuncional, onde o pai era alcoólatra e batia nele. Então, nesse contexto, o Bruce, ele teve que enfrentar em algumas edições da revista o pai do Tim Drake. Isso. Como Bruce Wayne, ele enfrentou, inclusive teve revistas aí que ele teve que discutir com ele a questão da tutela do menino, para poder então seguir, e se tornou então um novo Robin. Isso. Depois disso, o Jason Todd ressuscitou, né, nos quadrinhos, se tornando o Capuz Vermelho. O Tim Drake, ele se tornou Robin Vermelho depois de algum tempo. E nós tivemos então o quarto Robin, que seria o filho dele, do Damian Wayne. Damian Wayne, que é filho da Talia. Sombrio Damian Wayne. Era um menino revoltado. Personagem pesado. Também não era um Robin dos mais tranquilos, né? Como o Dick. Treinado pelo avô. Treinado pelo Haas. Pelo avô para ser um conquistador e ser um guerreiro sanguinário. O novo Gengis Khan. O novo Gengis Khan. E ele foi treinado praticamente também pela mãe da mesma forma. Mas ele, quando conheceu o pai, eu não sei o que aconteceu. Que, né, eu acho que a falta do pai, né? Existe um arco dele nos Novos Titãs, uma animação nova. Acho que é Novos Titãs versus Liga da Justiça, em que ele lidera os Novos Titãs. Isso. E ele é enviado para os Novos Titãs, para a tutela da Estelar, pelo pai dele. Você vai ficar aqui, treinar com esses outros adolescentes aqui e aprender a conviver em grupo. Porque ele estava rebelde, tomando a frente e fazendo atitudes imprudentes, colocando a vida dos dois em risco nas missões. Isso. E aí ele é enviado para lá e lá ele vê e se lidera. E sobre o Jason Todd? O Jason Todd tem algumas versões do retorno do Jason Todd, né? Uma delas, ele não tinha morrido. O Coringa, fez uma lobotomia nele, transformando um segundo Coringa, né? Teve uma versão que foi do jogo, do Arkham City, né? Que ele se torna o Arkham, que é tipo um Batman, mas eu achei muito massa, cara, o Arkham, que ele tava uma armadura muito parecida com a do Batman, mas ele não tem rosto. E ele se torna um mercenário, um sanguinário. Ele caça, a vontade dele é caçar o Batman da forma que como ele conhece o Batman, que nenhum tipo de vilão conhece o Batman como ele conhece. Ele quase chega a matar o próprio Batman. Isso. Né? E ele, quando ele retorna realmente pior do que ele já era psicologicamente, porque ele volta, numa versão ele volta pelo posto de Lázaro, né? Ele ressuscita. Ele é colocado no posto de Lázaro. Isso. E ele volta com a personalidade dele bem mais conturbada do que já era. Sem memória. Foi uma coisa bem pesada dele, né? Porque eu acho que até a morte do Jason Todd influenciou muito na questão também da piada mortal, né? E vamos pegar o Coringa, ele já fez essa atrocidade com um dos Robin. Vamos fazer ele detonar a Batgirl também? A Bárbara Gordon. A Bárbara Gordon. Chega... Essa história ela é paralela, ela é canônica. É gráfico novel, é canônica.
Ela é canônica. Ela foi até o envolvimento amoroso dela com Bruce Wayne existe. Não, isso existiu. Os quadrinhos existiu. Existiu? Da Bárbara com Bruce ou com o Dick? Antiga, teve um relacionamento dele com o Bruce. Mas depois, o que ficou mais canônico foi do Dick Grayson, com Asa Noturna, com ela. Mesmo após ela perder a mobilidade das pernas e se tornar a Oráculo. A Batgirl, ela teve um relacionamentozinho besta com o Batman no começo, nos anos 80, se eu não estou enganado. E foi só uma besteirinha. Foi só uma fé, não teve uma coisa tão ligada, não. Mas o que ficou canônico mesmo foi o relacionamento dela com o Dick Grayson, que na época já era o Asa Noturna. Que inclusive cria o triângulo amoroso, né, com a Estelar, Dick Grayson e ela. Isso. Dick Grayson é o pegador, né, da DC. Pegador. É o pegador da DC, né? Eu acho que é ela que pega, né, galera? Tem uma curiosidade que não é dos quadrinhos, é da série de 66. Que havia um problema com o Robin. Problema como assim? Na vestimenta do rapaz. Rapaz novinho, bonitinho, a mulherada ficava olhando e tal. Só que o shortinho dele era muito atochado. E dava um volumezinho no capacete do rapaz. Na zona do agrião. Na zona do agrião. Se vocês prestarem atenção durante a série, é uma sunga, depois vira um shortinho. Depois uma bermudona. Uma bermudona. Justamente porque o volume do menino era esse. E o moleque era pegador na vida real. Meu amigo tanto pegava uma mulher que gerava até um certo problema durante a produção. Porque ele às vezes atrasava pra gravar, porque ele estava anotada numa farra. Rapaz, era o Dick Grayson, o próprio ator, o Burt Ward. O Burt Ward da vida real, o cara se tornou pegador depois do personagem. E farriava e apontava todos. O Dick Grayson sempre teve essa condição de pegador ali no meio das. Acho que teve Estelar, né? Nesse currículo dele teve Estelar, teve Bárbara Gordon, teve a Canário, teve isso aí. Canário eu acho que foi uma coisa muito rapidazinha. Não sei se ainda tá no cano nisso daí. Porque a Canário é mais com o Arqueiro, né? Com o Arqueiro. Ela é mais. Ela casou com a aquela Rapina e Columba? Era Columba, que inclusive aparece agora na série. Vai ter uma série. Da Netflix. Rapina e Columba na série animada da Liga da Justiça são dois caras, né? E na série é uma mulher e um cara. Temos um problema aqui, é melhor se mandar. Droga. Onde você está? Aqui. Dirija. Droga. Quem diabos é você? Sou o Batman. Vamos passar para Código de Ética e Combate ao Crime. No início dos quadrinhos, Batman, ele matava. No início das HQs. Ele andava armado, ele matava. Só que depois ele começou a desenvolver um código de ética nos quadrinhos, onde ele não mais vinha a matar os seus inimigos, os criminosos. Isso é muito da linha do Sombra. Que foi uma das bases dele. O Sombra tinha arma, isso. E o Justiceiro, desde o início, ele sempre matou. O Justiceiro ele já é de uma época bem depois do Batman, porque ainda tinha muito essa coisa puritana. Teve a questão do livro, que colocou muito em xeque a questão da cultura do quadrinho para as crianças, a influência negativa. E punham, que eram a influência negativa nas crianças. E em cima disso daí acharam melhor tirar a questão da arma. Isso. Botaram vários apetrechos que pra mim foi o que melhorou 200% o personagem. Pra uns na época acharam ruim, porque ele vai enfrentar. Nem combina, né? Eu acho que nem combina o Batman. Eu acho que hoje em dia ninguém imagina o Batman armado. Essa questão do código de ética dele é bem interessante, porque se torna uma linha, né, na sua conduta. Ele não ultrapassa essa linha, que seria o matar.
E isso vem também com uma espécie de espelho do seu próprio pai, do Thomas Wayne. Thomas Wayne, em vários arcos, em várias narrativas, ele é o filântropo, ricaço, que tenta melhorar Gotham. Só que ele tem um envolvimento com a Irmandade das Corujas. Isso. E por causa disso, ele acaba se envolvendo com o submundo do crime. Quando Bruce Wayne descobre, ele tinha aquela figura paterna como um referencial, um exemplo, ele quebra tudo aquilo. E agora ele passa a pesquisar, ele passa a investigar tudo que o pai dele se envolvia. E agora ele quer criar todo um código de ética para se diferenciar totalmente do pai. Isso. Ele não é só um cara rico filântropo, ele é o combatente do crime que tem um código de ética super rígido, que é uma outra carga que ele carrega. E outra, também tenta cortar ele minimiza ao máximo as emoções. A partir disso aí também ele passa a minimizar todas as emoções que ele já passa a achar que as emoções, na realidade, em vez de ajudar, atrapalham. Mas esse Thomas Wayne aí é totalmente diferente do Thomas Wayne de Flashpoint, né? Lá ele mata. Não, lá ele usa armado. Lá ele anda armado. Lá não chega a ser uma Terra 2, não. É uma versão do... Mas é uma das terras, não é Terra 2, mas é uma das terras. Não é o pai, ele é o Batman. Ele é o Batman. Ele é o Batman. Ali, Thomas Wayne consegue a cunha do próprio personagem. Ali não é uma outra Terra, não. É a mesma Terra em uma linha temporal. Uma linha temporal diferente. Porque no caso, quem morre é só a esposa. A esposa e o Bruce Wayne. E o Bruce Wayne. Ele vira o Batman. Não. Quem morre é só o Bruce Wayne. A esposa vira o Coringa. A esposa vira o Coringa, exatamente. Da esposa morrer já é o... Só quem morre é o menino. Isso. E ela se torna a Coringa. A Coringa. E o filho... Uma versão do Coringa. Uma versão do Coringa. E realmente o Thomas Wayne ele é um Batman mais sanguinário. Não é o... Que anda com armas e mata. Que anda o código de ética dele não existe. Não existe. O negócio dele é fazer justiça com a própria mão. E ele trabalha sozinho, até quando ele é recrutado pelo Cyborg, ele recusa, até que ele aceita por algum detalhe que eu não lembro aqui, mas ele é convencido por uma coisa muito simples, que ele não se atentou e não, eu ajudo você. Onde está o Coringa? Onde, Ioiô? Diga onde é a casa de diversões do Coringa, enquanto ainda pode falar. Eita, na ponta da minha língua. Eu vou te ajudar a tirar. O juiz Dent foi sequestrado ontem à noite. Para onde o Coringa o levou? Mesmo que eu soubesse, não ia adiantar nada, Batman. A essa hora ele já deve estar morto. Assim como você. E assim nós vamos passar para o próximo bloco. Sociopatia, psicose e o confronto com o cumprimento de leis. O que vocês acham da situação do nosso amigo Bruce Wayne diante desses conflitos internos que ele tem? Ele é uma pessoa que não superou o trauma de infância, que a vida dele é essa, tentar superar acima de qualquer coisa, mas com um controle interno grande. Parece ser meio destoado, mas é assim que eu enxergo, que eu consigo enxergar. É uma pessoa... É difícil você imaginar uma pessoa que tem um trauma forte. A vida dele é em cima desse trauma, mas ele tem o seu senso de limite de até onde ele pode ir. Que é uma pessoa que tem uma psique, eu acho que ela não tem limite daquilo, até onde ela pode ir. Se você tem uma coisa e você tem que combater aquela coisa, você calcular um limite é complicado. No caso dele, ele tanto tem esse controle, ele é capaz de se estudar em cima daquilo que ele está fazendo. Ele tem uma realidade, na minha opinião, totalmente distópica. É interessante que, segundo Freud, no artigo... Vamos falar sobre medo, né? Freud, no artigo Homem de Areia, ele cita que estranhas coincidências elas estão associadas aos objetos fóbicos.
desde a infância de um indivíduo, e que isso serve como predecessores da castração para alguns tipos de ações. Isso nós percebemos bastante a respeito do Bruce Wayne na sua trajetória psíquica. Freud ele chamava isso, que essas coincidências associadas a objetos fóbicos, elas desenvolviam um fenômeno chamado Unheimlich, que é um termo alemão, que é ações envolvidas com um medo como motivação. E isso é retratado muito bem na trilogia do Nolan, mas precisamente do primeiro filme, o Batman Begins, de 2005, que naquele momento em que ele cai num poço, na caverna, que seria Batcaverna futuramente, e o pai dele desce e o salva, o resgata. E faz a pergunta: Bruce, por que caindo? Bruce não sabe, ele está com medo, ele está assustado, está num lugar escuro e tem bichos da escuridão que são assustadores para ele, e o pai dele responde: para aprender-nos a se levantar. Então, naquele momento, o roteiro do filme ele nos dá esse Unheimlich que o Freud ele veio tratando, veio estudando, como também nos dá um momento de motivacional muito interessante sobre como o medo ele pode se construir toda uma estrutura psíquica do indivíduo e o encaminha para um determinado conjunto de ações, que é o que a gente vê durante a trajetória do Batman. Ele tem o pai dele como referência naquele filme, ele vê o morcego como o animal que é o signo do medo, e que a partir da morte do pai dele, que no filme mudou já aquela referência, que não é do cinema, é de uma peça de teatro. Ele sai da peça de teatro, onde ele não quer mais ficar na peça de teatro, porque os atores estão numa espécie de peça, ópera, que tem morcegos. Quando ele pega na mão do pai dele e diz: eu não quero mais ficar aqui, o pai dele percebe que é por causa dos atores que estão vestidos de morcego, e lembra do episódio, do caso que ele caiu na caverna, que ele se assustou com os morcegos. Então ele sai de lá. Quando sai do teatro, os pais dele são mortos. A partir daquele momento, começa uma trajetória dele em que ele utiliza aquele signo para criar o alter ego dele. O alter ego do Bruce Wayne seria então uma pessoa que seria a representação física do pior medo que ele tem, que seria um morcego, e não seria mais um medo só dele, seria uma forma de emanar esse medo para os seus inimigos. Impor medo nos outros criminosos. A associação aí é assim, ele associa o medo dele com a tragédia. Uma tragédia criada pelo medo dele. Por ele, isso. E isso é tão forte, o medo e a tragédia, o luto, a dor, que ele transforma isso em algo forte o suficiente de eu vou usar esse medo, essa tragédia e todo esse terror para impor isso nos meus inimigos, no que serão os criminosos. E aí ele transforma todo um conceito de medo a seu favor, porque ele era uma criança, logicamente, mas ele ainda permanece com o trauma. Então ele vai trabalhando isso ao longo do tempo. É tanto que durante toda a história dele, a trajetória dele em revista, animações e em séries, o medo sempre é recorrente. É recorrente. No Flashpoint, quando o Flash traz a carta e entrega, ele se emociona porque relembra o luto, a perda. E aí ele, é como se ele desligasse o Batman, ligasse o Bruce Wayne. E a partir daquele trauma, ele carrega agora nas costas uma carga que seria da culpa. Uhum. Ele não era forte o suficiente para enfrentar o criminoso. Ele era uma criança. Então ele se preparou para ser forte o suficiente para enfrentar outros criminosos. Ele tem que passar os próximos anos da sua vida, ele começa a ser Batman a partir dos 25 anos. Então, dos 8, 9 anos que ele sofreu aquele trauma, até os 25, é só de uma trajetória de construção. De preparação. A partir dos 25, quando ele realmente define todo o alter ego dele, a voz é diferente, o comportamento é diferente, o preparo físico é diferente, ele, toda noite, ele tem que sair como o alter ego dele
como Batman para reviver aquela cena. E agora ele vai tentar tirar aquele peso da culpa dele por não ter conseguido salvar os pais, reconstruindo o cenário. Reconstrói o cenário, só que agora ele tem o poder de dar um final diferente, de impedir que o criminoso ele cometa o crime. Que ele mate outras pessoas, que ele assalte, que ele cometa. Então é uma carga pesada que ele leva e que ele tem que sempre buscar uma resolução a partir daquilo. Já teve edições que o Batman ele consegue pegar, mata a família dele. No filme de 89 colocam como se fosse Coringa, que fica... Não tem nada a ver com o Coringa matar a família dele. Perde tanto o Coringa como perde o Bruce, personagem. É porque o Tim Burton gosta, perde os dois. O Tim Burton gosta de outras formas de costurar as histórias dele. Ele gosta de dar um fim direto nas histórias dele. Eu sempre vi Batman como um cara que realmente nunca teve um encontro direto para revidar o bandido. Na cabeça dele, o motivo dele estar ali ainda lutando por revidando em todos os outros bandidos. Retratando no rosto dos bandidos aquele cara que com 8 anos de idade não tinha a mínima condição de enfrentar. E hoje, todo o condicionamento, todo o armamento, toda a minha astúcia, eu vou pro resto da minha vida, eu vou estar lutando contra aquele cara lá do Beco do Crime que matou meus pais. Exatamente. E pra mim, como leitor, como fã, que sei que já teve, eu até não li, acho que eu fiz uma certa questão de não ler, justamente porque no meu inconsciente, o personagem, quando ele atinge a meta dele, ali acabou. Se eu estou lutando contra o crime, retratando na cara de todos os bandidos de Gotham City, aquela pessoa que chegou e matou os meus pais, se eu chegar e pegar ele, para mim eu acho que terminou a minha linha, terminou ali. Outros não concordam comigo. Esse cara ele já foi retratado nas revistas de diversas formas. Como um criminoso que foi assassinado na cadeia, como um criminoso que já tinha morrido logo antes do Batman se tornar o Batman. Tem uma revista, acho que é Batman no 1, uma das muitas Batmans ano 1 que já foram lançadas, e ela fala sobre a joia do Ceifador, não sei se você conhece. Não. O Ceifador é tipo um personagem secundário que foi criado nessa revista, em que esse Ceifador é como se fosse uma versão do Batman, só que bem parecida com o Justiceiro. Ele não dialoga, ele não prende, ele simplesmente vai lá e mata. Essa versão do Ceifador é uma revista muito antiga, acho que é do meados dos anos 90, que ela fala que esse Ceifador foi quem matou o assassino dos pais do Batman. E aí tem um arco pequeno entre eles, porque o Batman já tá velho, já combate o crime há muitos anos, tá cansado, e esse cara volta de um exílio, esse Ceifador, é tipo um cara que também perdeu alguém, e aí ele volta a combater o crime com uma efetividade muito grande, e a polícia acha, não, mas o Batman não mata, esse cara tá matando, então ele é um criminoso, e aí esse embate de egos, eles se confrontam, o Ceifador quase mata o Batman, é uma coisa assim bem rápida. Depois desse reencontro, o Batman mata ele ou prende ele, mas durante a história, ele, se eu não me engano, ele consegue descobrir que o Batman é o Bruce Wayne e fala, olha, eu matei o assassino de seus pais, e é assim que funciona o combate ao crime, você vai lá e elimina. Você tinha condições como Batman de encontrar esse cara, não encontrou porque você ficou brincando de pega com o Coringa, algo mais parecido com isso. E aí é meio que chega a esse ápice que você falou, o fim de uma saga, né? O cara que matou os meus pais, que o motivo de eu estar aqui foi morto, e agora, pra onde eu vou? Só que aí ele se reencontra e continua. É como se fosse uma versão paralela do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Assim, que ele já tá velho e tem um confronto que não seria o Superman, seria esse Ceifador. Uma versão forte dele. Eu já tentei pesquisar essa revista, se tem, mas ela é muito antiga, Mas é tipo como se fosse a número 1, 2, Batman 1, 2, uma coisa assim, ela fala desse Ceifador. E é uma história bem interessante, bem amarrada. No filme Batman Begins, o próprio Falcone, né, ele manda matar o assassino dos pais dele após o julgamento. Então, após o julgamento, ele vai ser preso e um criminoso amante do Falcone vai e atira no assassino dos pais, o Bruce.
Sim, que ele foi encontrado. Então Bruce vai até o restaurante do Falcone e senta com ele e mostra o 38 que ele estava preparado para matar o Falcone. Você mandou matar o cara que matou os meus pais, você tirou minha vingança. Então vou matar você. E o Falcone dá uma tremenda lição de vida nele, né? Sobre a realidade. Você é apenas um playboyzinho, você não tem preparo nem para usar uma arma como essa. E eu tenho poder aqui. Tenho poder de mandar até no judiciário dessa cidade. Como é que você tem a coragem de vir até aqui e me enfrentar? Me desafiar. E aí quando ele cai a ficha dele, se é para enfrentar o crime, não adianta ele brigar contra um bandidozinho de minha tigela que bate carteira, ele é jogado pra que fora, recebe ordens. Não, eu tenho que lutar contra o crime, é contra o cara que comanda, é contra o cara que comanda a organização criminosa. Esse é o Batman. Então ele vai e começa a partir dali, enxotado. Ele é jogado pra fora do restaurante. Na sarjeta. É que ele começa então a perceber aonde ele tem que chegar para se tornar um Batman. E ele vai tipo como se fosse um Nepal da vida, né? No Nepal. E isso é sempre o quê? Mostrando a história da Barbate, né? Como se fosse, né? Das histórias. E aí na série Gotham já é diferente. O assassino dos pais dele, ele encontra. Ele está lá com a arma, encontra no apartamento do cara investigando e encontra lá. Pivete. E quando ele encontra o cara, ele não tinha... Ajuda até a Celina, cara, né? Ajuda a encontrar e tudo. Quando ele encontra o cara não tinha a menor noção de quem ele matou. Então, ele simplesmente diz que ele precisava de dinheiro, alguém mandou que poderia ser feito aquilo e que ele simplesmente na hora do susto ele atirou e tudo. Ele percebe e ele tá arrependido porque estão buscando quem matou o casal Wayne. É porque o casal Wayne é um casal que, tipo, eles não são prefeitos nem nada, mas eles são influenciadores. Então ele tá... A Martha Wayne é tipo como se fosse uma filantropa, né? Participava de movimentos da igreja e muitos eventos. E o Thomas Wayne era tipo um financiador de projetos em que o governo, a prefeitura ou quem quer que fosse não tinha alcance ou não tinha interesse. Ele ia lá e incentivava, financiava. Então ele financiador de projetos. Esse criminoso ele se sentia acuado porque estavam buscando esse cara. Quem foi que matou? E ele está arrependido, ele não sabia nem o que aconteceu e tudo. Quando o Bruce ele percebe que não é aquilo que ele busca, não é aquela vingança que ele quer. Uma vingança muito direta, né? Ele sai do apartamento e escuta o som do tiro, o cara se mata. E ele percebe que a partir daquele momento, o que ele deve buscar não é uma vingança pessoal. Porque assim, como eu tinha falado... de uma pessoa, mas uma figura que seria todo criminoso. Como eu tinha falado no começo, que o Ex comentou uma coisa, eu disse, não, é porque o Batman, ele não quer uma vingança pontual, ele realmente quer combater o crime de um jeito maior. É tanto que quando ele é confrontado, acho que tem uma animação que é confrontado com um outro herói. Um outro herói interfere na perseguição dele. Ele tá buscando, tá fazendo uma perseguição, e aí um outro herói, eu não lembro quem é, se é o Lanterna Verde, um outro herói que resolve de uma forma bem brusca e de uma forma assim, muito simples, interrompe a perseguição dele. Aí ele vai falar, olha, você interrompeu uma perseguição e uma investigação, esse cara me levaria ao centro de distribuição do que está sendo, né, do crime, de droga ou alguma coisa. Você interferiu numa investigação de meses. Agora eu não lembro qual é esse filme, é uma animação. Que ele aborda assim, tipo, o cara vem, não, eu resolvi, eu prendi o cara, eu parei o carro que você estava perseguindo. Mas eu não queria prender esse carro, não queria parar ele, eu queria que ele me levasse até onde ele... Então assim, o modus operandi dele muda quando ele passa a não querer encontrar o cara que matou os pais dele, e sim a figura de um criminoso qualquer, mas não um criminoso pontual, aquele cara que está amando de alguém, ele quer encontrar o chefão daquela articulação, e o modus operandi dele é esse, durante muito tempo, até que ele é inserido nas histórias da Liga, né? E aí ele passa a ser a cabeça pensante, orquestrar os meta-humanos a combaterem vilões bem mais pesados, né?
alienígenas e outros marcianos brancos, Darkseid, enfim, que aí não dá mais pra ele, né? O mais interessante é justamente isso. É a psique do cara. Você pode analisar por forma. Eu acho que o Batman realmente ele é um doente mental. Ele tem uma patologia psicológica, mas a força de que ele se transforma, que ele se administra, que gera um poder, e toda a Liga da Justiça são considerados deuses, ele consegue justamente ser a mente pensante do grupo. Ele consegue ser um líder. Muitos dizem que o Super-Homem é o líder da Liga da Justiça. É o líder moral. O líder moral. Mas quem foi que disse que ele é o cabeça? Ele pode, em muitos momentos, ele ser líder. Como o Batman, várias e várias vezes nos quadrinhos, ele é o que comanda a Liga da Justiça. E o Super-Homem também. Mas pra mim, a cabeça mais pensante é justamente o cara que você tem como o maior psicopata. É porque, na verdade, ele se expôs tanto que ele passa a pensar como um vilão pensaria, né? Isso. É tanto que tem um meme na internet que rola, que tá todos os heróis da Liga da Justiça, acho que menos o Aquaman, numa foto, e aí tem um balãozinho no Batman dizendo assim: agora as nanitas estão reconstruindo o Amazo de dentro para fora, camada por camada, e ele vai voltar. Aí o Superman fala, né? Tem o balãozinho do Superman. Como é que ele vê isso sem uma visão específica? Uma visão de raio-x, né? Uma visão que o Superman tem várias visões, né? E aí como é que ele sabe? Não, isso quem comenta é o Flash. Como é que ele sabe disso sem uma visão especial, sem ter algo especial? É porque ele tem, por isso que ele pensa na frente dos outros, porque ele tem uma visão. Ele pensa como um inimigo, né? Ele pensa como um vilão. Então, tipo, se eu tô perseguindo esse cara e ele tá em fuga insanamente, ele vai me levar ao lugar onde tá o chefão, o grandão. Ah, você chegou, estou contente. Cadê o detonador? Pegue ele! Você sangra como todo mundo. O que você quer provar? Que lá no fundo todos são podres como você? Só você é podre. Não se pode confiar em ninguém hoje em dia. Você tem que fazer tudo sozinho, não é? Bom, tudo bem. Eu vim preparado. Muito engraçado em que vivemos. Por falar nisso, sabe como consegui essas cicatrizes? Não, mas sei como vai conseguir novas. Não podia me deixar cair, não é? É isso que acontece quando uma força incontrolável encontra um objeto imóvel. Você é mesmo incorruptível, não é? Hã? Você não vai me matar por algum senso de falso moralismo inapropriado. E eu não vou matar você porque você é divertido. Acho que nós dois estamos destinados a fazer isso para sempre. Vai para uma cela acolchoada para sempre. Topa dividir uma comigo? Vão precisar de muitas celas, do jeito que o povo desta cidade anda perdendo a cabeça. Esta cidade acabou de mostrar que está cheia de pessoas que só acreditam no bem. Até a alma dela se corromper de vez. Loucura, como você sabe, é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. Vocês têm alguma coisa mais a falar sobre referências de filmes, séries, animações do Batman? De referências que eu tenho,
na minha opinião, o filme não foi do Batman, que foi o Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger. Eu acho que foi mais do Coringa do que do Batman. Né? É uma versão da DC de uma Guerra Infinita, vamos dizer assim, né? Isso. Que é um filme focado no vilão. Focado no vilão, e que o vilão faz um show. O cara, eu da primeira foto que eu vi dele com a cara pintada, como se tivesse rasgado hoje, que esculhambação é essa? O personagem não tem o riso rasgado, não tem isso daí. E da forma que foi, os quadrinhos seguiram a linha dele, ele ditou, e aquilo daí foi feito da cabeça dele, não foi que chegaram a maquiagem foi feita por ele. Por ele. A ideia foi aquele rosto branco maquiado desmanchando. O rosto, né? Foi a maquiagem que ele criou. A maquiagem foi ele que se pintou. Ele se pintou. Aquilo tudo foi criação dele. Foi feito de um personagem que podia muito bem existir no nosso tempo. Sim. Não tem um estereotipo de impossível. Ele vestido de enfermeira. Aquela saída de enfermeira explodindo. Que é um erro de gravação que ficou. Aquela parte que ele bate no controle de explosão. Aquilo foi um erro. Que saiu perfeito. Ele teve uma magia. Ele teve o time de não parar, né? Não parar, de tirar onda daquilo daí. Como é que o. Não, e tirar onda ainda no personagem. Isso, não saiu. E aí quem filmou também foi feliz de ter conseguido filmar capturar. E continuar na vibe do Seu resultado de 2 meses trancado no apartamento pesquisando com uma foto do Batman assim na parede do quarto, do Coringa, né? Na parede do quarto. Era uma responsabilidade muito grande, porque o que o cara tinha de referência era o Jack Nicholson. E o Jack Nicholson tinha ficado revoltado de saber que outra pessoa ia fazer um papel que ele se achava melhor que ele. É porque o Jack Nicholson era um ator muito bom, mas assim, ele criou, como o Heath Ledger criou o personagem dele, o Jack Nicholson também caracterizou o personagem à sua maneira, né? Foi. Então ele... Que ficou excelente. Que ficou excelente também. São versões... Foram perfeitos. São versões muito se propuseram fazer. Um ficou muito quadrinho, mesmo do Jack Nicholson ficou muito quadrinho. Foi o que ditou os quadrinhos posteriormente. E o Heath Ledger ficou muito real. E foi o que ditou os quadrinhos a partir de então. Com a diferença do cabelo. Mas o restante, a roupagem mas era baseada mesmo. O cabelo verde, ele não tirou o layout do personagem. Ele não trocou, ele usou exatamente a fórmula que ele tinha, mas ele deu um up no personagem. Ele deu uma explosão, uma releitura que deu muito certo. E é porque ele é lembrado. Cara, ele é tanto que ele é tão. Ganhou um Oscar, ele ganhou um Oscar póstumo. Não só Oscar, né? Ele ganhou o Oscar, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou um prêmio da Academia de Atores. Muitos prêmios ele ganhou. O pessoal tinha como referência dele era só aquele filme O Coração de Cavaleiro. Eu assisti várias vezes aquele filme. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain eu não assisti. Ele tem outros filmes também. Tem outros filmes dele. Até acho que tem um 10 coisas que eu tenho que também. ele é tipo um Tom Juan, conquistador. É tanto que o personagem dele é assim, a roupagem que ele deu no personagem é tão forte, tão densa, que ele consegue fazer com que o Batman saia do sério, né, no interrogatório. O Batman dá um soco na mesa, né, e aí ele faz o Batman perder o controle no interrogatório, tipo, querendo saber onde é que tá a Rachel, né? Rachel tá presa no canto e o promotor tá em outro local, né? Quem você vai salvar primeiro? E tem a barca, com um monte de gente preso na barca, vai explodir. Tem uma bomba em cada barca, né? Uma coisa assim. Porque uma barca tem só bandido e outra barca tem a população. população. Só a população. E cada um tem o botão de explodir a barca do outro, tem um detonador. Isso. Os bandidos, os vilões têm, o das pessoas inocentes, e as pessoas inocentes têm os vilões. Rapaz, que dilema isso daí. Que momento tenso. Porque qualquer pessoa, o que são os inocentes, eles dizem, não, vamos explodir dos vilões. Sem pensar. Nem para pensar, não. São pessoas que fazem mal à sociedade. Os vilões pensam, não, nós somos os errados. Eles são os inocentes. Não vamos mexer. Cara, isso daí foi de uma complexidade, uma sensibilidade tão forte que aquela passagem, cara, do filme é muito... E que qualquer um que explodisse iria comprovar a teoria do Coringa. Isso, de que o ser humano, quando está numa situação crítica, ele vai destruir o outro. É um filme extremamente
psicológico denso, é um filme pesado. Ele não é um filme que você vê as horas passar. O filme acaba e você sim, e aí, né? É um filme que... O filme é muito longo, tem mais de 2 horas, né? 2 horas. 2 horas e... O Batman é totalmente coadjuvante. Na minha opinião. O Batman aparece totalmente coadjuvante. Em alguns momentos. Ele é decisivo, mas a história não mostra ele. Não é o resolvido. Só após a morte do Coringa é que ele vem, então, a se mostrar como aquele que toma uma decisão para proteger. Se minimizando, se prejudicando para poder salvar Gotham e a imagem do promotor, do Harvey Dent. Que ele vai... Após a morte dos caras. Isso. Que justifica então o título do filme. Isso, Cavaleiro das Trevas. Pois ele se sacrifica, a sua imagem de herói, a culpa é minha, para poder então manter uma imagem do herói do promotor. É aquele momento, após a morte do Coringa, que ele vai então aparecer. O Christian Nolan, ele pegou personagens como os Caras e o Espantalho, né? São personagens recorrentes, e colocou uma roupagem... O Espantalho aparece nos 3 filmes. Isso, aparece, né? Aparece até no final, né? E assim, ele coloca uma roupagem nos personagens, até do Bane também, que assim, ele foge totalmente do quadrinho. São personagens que só tem um nome, mas são totalmente diferentes. O Coringa é diferente, o Espantalho é diferente, o Dos Caras é diferente, o Bane é diferente. Todos eles fogem a curva do personagem do quadrinho. Fogem tanto, mas assim, você... Não é nem que você não perceba, é que você não dá importância a eles serem diferentes. Daquele jeito também dá certo. E eu acho que é uma referência forte mesmo. Cavaleiro das Trevas é forte. Muito forte. Interessante é que o ator que fez o Espantalho, ele também fez o teste para ser o Batman. E o Heath Ledger também fez teste para ser o Batman. E acabou pegando o papel de vilões. Acabou quem levando foi o Christian Bale. É porque eu acho que o Christopher Nolan queria um ator que fosse no papel de Bruce Wayne, de fato resignado, introspectivo. E o Christian mais dramático. Mais dramático. Tem muito dessa, ele é muito dramático. De ele procurar e fazer um laboratório em cima do personagem. Tanto que ele engorda, emagrece, fica forte. Teve um filme que ele parecia assim, cada velho. Eu acho, né? O Operário. Ele estava muito E tem um agora que tá, que acho que é o vice-presidente, que ele é careca. Ele tá careca, tá gordo, tá bem... Pronto, esse é o Christian Bale. Ele dilata e diminui conforme o personagem. Então acho que é isso que o Nolan queria. Porque como eu falei, né? O cara pode ser muito bom Batman, mas tem que saber ser um bom Bruce Wayne. O Ben Affleck conseguiu fazer também. Ser um bom Batman e ser um bom Bruce Wayne. Eu acho que ele foi melhor Bruce Wayne do que Batman. Acho que o Christian Bale foi melhor Batman do que o Bruce Wayne. Ele só descambou na Liga da Justiça, mas ele foi um bom Bruce Wayne. E personalização de Batman foi o uniforme que se encaixou mais nos quadrinhos foi dele. Porque ele mesmo, como fã, ele queria que fosse muito parecido com os quadrinhos. Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta, não pode sentir... Viu? Você me queria. Eu estou aqui. Eu queria ver o que você faria. E olha, não me decepcionou. Deixou 5 pessoas morrerem. Depois, deixou Dent tomar o seu lugar. Até para alguém como eu é frieza. Cadê o Harvey? Os idiotas da máfia querem você morto para ter a situação de volta ao que era. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Você mudou tudo. Para sempre. Então por que quer me matar? Eu não quero matar você. O que eu faria se você voltaria a roubar mafiosos? Não, eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquece, é o primeiro sinal de problema.
As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar quando tudo acabar. Essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Vamos para as considerações finais, então? Vamos lá. Considerações finais aí, Damásio. Batman pra mim é melhor do que Superman, melhor do que Jaspion, melhor do que Ultraman. Melhor que o Goku, cara? Melhor zilhão de vezes do que o Goku. Que é isso, velho? Agora melhor você revoltou os fãs. Tem um amigo meu. Mais de 8 mil. Tem um amigo meu que nós fazíamos uns podcasts anteriormente, que é o Welder. Ele é. De todos os personagens que ele mais gosta é o Aquaman. E ficava muito puto quando a gente frescava com o Aquaman. Agora ele tá por cima da carne seca, né? Ele tá hoje morto. Fiquei sabendo que ele tá muito feliz com o resultado de agora. E o meu é uma personificação de um homem forte. De uma pessoa que tem o seu trauma, lida com ele constantemente, mas ele não é. Ele é dominado, mas ele tem o controle. É meio esquisito você dizer isso, mas porque você chegar ao ponto de não agir de uma forma tão violenta, a qualquer custo, depois de um trauma, você ter um jogo de xadrez para organizar, que é pegar a raiz do problema, não atingir o fruto do problema, você tem que ter uma mente muito organizada para fazer isso. Só uma mente louca consegue. Uma mente louca consegue fazer uma coisa dessa, então metódico. Por isso e por outras coisas, que para mim o Batman é um personagem, um herói. Mesmo para mim, se não tem superpoderes, o maior poder dele é a mente que ele tem. E isso sobrepuja qualquer coisa, principalmente quem tem poder. Pergunta simples aqui, bate e volta aqui, Damásio. Qual, na sua opinião, é o Nemesis do Batman? É Coringa ou Ra's al Ghul? Coringa, com certeza. O próprio Coringa afirma várias e várias vezes, e o Batman, mesmo não falando, ele sabe que o contraponto dele é Coringa. Qual o pior filme? Batman e Robin, de 97 ou Lanterna Verde? Vai com calma aí, passa. Aí agora pegou pesado. Vai com calma aí, passa, hein? Eu vou continuar na linha do Batman. Pra mim, o pior filme foi o Batman e Robin. Até o povo do ator, até hoje, pede perdão aos Batman-amigos. George Clooney, pra mim, poderia ter sido o melhor Bruce Wayne. Não, pra mim, eu acho ele o melhor Bruce Wayne. Ele tem cara de Bruce Wayne. Ele tem cara de Bruce Wayne. Mas que ele não tem a porra. Mas o que o desgraçado do Josh Schumacher fez com o personagem, cara, pra mim não tem denominação pra uma desgraça daquela. Até hoje, tanto ele como o George Clooney, eles sempre pedem perdão. Mas antes de eu assistir o filme, quando ele deu uma entrevista, que ele veio aqui pro Brasil, foi fazer uma entrevista com o Serginho Groisman, que trouxe também o Chris O'Donnell. Ele disse, pra mim, eternamente o Robin, Chris O'Donnell. Isso ele dizendo. Ele disse que o Batmóvel pra ele é como se fosse um carro alegórico de carnaval brasileiro. Tem que ser muito colorido. Rapaz, naquele momento deu vontade de dar um burro na televisão. Isso é quem? O Chris O'Donnell? Não, o diretor, Josh Schumacher. Quando ele disse isso na televisão, eu nem tinha assistido ainda. Rapaz, a vontade que eu tinha de voar na televisão e dar um burro. Só não dei porque na época, e hoje também a televisão era cara. Mas eu assisti o filme com todo mundo dizendo que era ruim. Chorei de raiva. Cara, é difícil. Foi uma desgraça pra mim. Ele quis fazer algo parecido com a série dos anos 60, mas pra mim ele destruiu o personagem completamente. Você tem alguma indicação para os ouvintes sobre alguma das graphic novels dele, Alan Moore, Frank Miller ou algum outro? Cara, algum arco? Piada Mortal. Do Frank Miller. Frank Miller, que pra mim um ápice da história do Batman, porque ele pega um Coringa totalmente surtado, é capaz de fazer qualquer coisa, de chegar na casa de uma menina, atirar nela, deixar ela aleijada, e ele estupra ela. Fica implícito, mas ele estupra ela. Na animação fica bem mais nítido. Pois é, e na animação eu achei que ficou implícito. Ficou muito assim, não disse que ele violentou ela. Ele deu só mostra ele saindo do foco da câmera, né?
Isso. A animação, eu achei ridícula a animação. A história foi a mesma dos quadrinhos, mas o quadrinho é bem melhor. Não vou dizer o final para muita gente é revoltante. Pra mim foi. Pela ação do Batman. Pra mim foi. Para outras pessoas foi um Na dilema. verdade, eu assisti essa animação e até hoje eu tô sem entender. A piada mortal eu tô sem entender. Eu vou assistir de novo, eu vou assistir de novo. E a outra é A Corte das Corujas. Eu quero ler para ver melhor. São as duas referências. Todo mundo fala que é bem complexo. De quem é A o... Corte das Corujas. É bem recente. João Ferreira, as considerações finais. Cara, é o seguinte, pra quem não conhece Batman ou tem interesse, ou não é da época, muito jovem, a minha indicação é assistir a Batman série animada. É clássico do Bruce Timm, passava no SBT, né? É Warner, uma animação Warner. É uma animação completa, mostra a saga de todos os vilões, né? Na verdade mostra o arco de todos os vilões do Batman. Não são poucos vilões, ele tem uma galeria de vilões muito densa, muito grande. E cada um desses vilões tem uma relação ou direta ou indiretamente a ele, às indústrias do Wayne, ao Bruce Wayne, a outros personagens secundários. E amarra muito bem quem é o Batman, mostra muito bem quem é o Batman. É uma animação estilo noir, como o Jonathan gosta de falar. Ela, basicamente, 80% da animação é bem escura, é tons noturnos, é o Batman à noite, combatendo crime. É uma animação... E foi o estopim de todas as animações que hoje... E foi o estopim de todas essas grandes animações que a gente tem hoje, né? Que é Flashpoint, Liga da Justiça Guerra, baseado nos 952. Todas essas animações vieram dessa série animada que depois originou a Liga da Justiça. Teve a animação do Superman também. Mas a do Batman é mais complexa, é a mais completa, eu acho assim, mais... Assim, o produto Batman mais interessante. Além também das HQs, né? Que aí você tem que pesquisar, saber o que é que você se interessa em assistir. Você quer ver o Batman Origem, você quer ver o Batman... É um graphic novel que você tem assim uma preferência? Eu não costumo... Eu já li Batman, essa revista que eu falei pra ti, que é muito antiga. Eu já me desfiz dela, que era tipo Batman no 1. Ela era no meados dos anos 90. Ela falava, a história dele, se não me engano, eram duas revistas. Era de cima do Ceifador. O arco era esse, Ceifador. Eu acho que era até um personagem que não chega nem a ser canonizado em animações. Ele foi só nessa revista. Geralmente em revistas você tem mais personagens, né, do que você tem em animações. Mas é uma história bem completa, sim, do início do Batman. Mostra o início do Batman e dá um salto para já ele, o fim dos anos dele de combate ao crime, esse cara aparecendo, já é um senhor, já é um coroa já. Ele veste essa roupa de ceifador e vai para as ruas. Ele também tem uma história triste, eu acho que ele perdeu alguém, eu não lembro direito, eu vou até pesquisar depois, trazer em um outro podcast, falar. E tem uma saga do Batman também, que parecida com Batman 1, são duas revistas, são uma ediçãozinha quinzenal rápida, que acho que é Tal, se eu não me engano, Batman Tal. E ela mostra também a origem, mostra o Batman tomando o lugar de um pupilo de um mestre de uma arte marcial lá, não sei se é Kung Fu. E esse pupilo revoltado volta para matar o Batman e aí depois tem uma jogada bem psicológica e esse cara se mata. É bem o que você falou, Damar, ele é tão assim meticuloso, ele é tão psicológico, um herói tão psicológico que o cara vê que existe honra nele e o cara se mata. Essas duas histórias assim são as mais marcantes assim. O resto eu acho assim que li muito pouco Batman. Eu li mais Batman em Liga da Justiça, essas coisas, mas Batman mesmo é mais a série animada, uma grande referência. E a Corte das Corujas é do Scott Snyder. Eu deixo a indicação aí da animação Batman Gaslight, que é uma espécie de releitura do Batman durante a Inglaterra vitoriana, onde ele enfrenta Jack Stripador. E é muito boa, tem um final bem interessante, eu não vou soltar spoiler, mas se você gosta de Batman, vale a pena você procurar e assistir essa animação. E é isso, gente. Nós estamos concluindo aqui mais um Agora Cast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui, participar. Sempre estar perto do Damásio é aprender um pouco mais com esse oráculo do HQ. Esse cara é fantástico, né? E aí a gente tá falando com vocês aí do outro lado. É muito gratificante para mim. Espero que vocês deem seu feedback, reclamem, falem mal do Jonathan, né?
E pode também exclamar o Ferreira no Facebook. Do Max não também. se não, né? E deem sua opinião, mandem os e-mails que a gente está aqui para responder. E vai ser sempre um prazer ter esse feedback que a gente produz isso aqui para vocês e com vocês. Se você quiser nos mandar algum tipo de opinião, canelada, alguma espécie de curiosidade que nós acabamos deixando passar, mande pra gente, contato@eagoracast.com, nosso e-mail, nos siga nas redes sociais e estaremos aqui novamente gravando e soltando em breve outro podcast para vocês. Obrigado pela sua participação, por ter nos escutado até aqui e até a próxima. Um abraço.